Estamos aqui essa noite para uma palestra do nosso irmão Sviatoslav Lipsky. Ele é procedente da Rússia e vem nos falar aqui no Instituto Teosófico sobre o karma. Com a palavra, Sviatoslav Lipsky. Dear friends, today I would like to share some ideas on the topic of karma. Queridos amigos, hoje eu gostaria de compartilhar algumas ideias sobre o tema karma. It seems that maybe it's one of the most important topics in our theory and practice. Parece ser um dos pontos mais importantes tanto na nossa teoria quanto na nossa prática. As we know, this word in Sanskrit, karma, and in Pali, kama, means action. Como nós sabemos, essa palavra karma em sânscrito e kama em Pali significa ação. So when we speak about the law of karma, we speak about the law of action. E quando nós falamos da lei do karma, nós falamos da lei da ação. And this law is very tightly connected with another idea, which is reincarnation. E essa ideia, ela está intrinsecamente conectada com outra ideia, que é a reencarnação. As an epigraph, I would like to give a short quote from H.P. Blavatsky's article called Our Cycle and the Next. Então, para começar, eu gostaria de apresentar uma citação de Blavatsky no seu artigo Nosso Ciclo e o Próximo. If theosophy prevailing in the struggle, its all-embracing philosophy strikes deep root into the minds and hearts of men. Se a teosofia prevalecer na luta, sua filosofia abrangente enraiza-se profundamente nas mentes e corações dos homens. If its doctrines of reincarnation and karma, in other words, of hope and responsibility, find a home in the lives of the new generations. Se as suas doutrinas da reencarnação e o karma, em outras palavras, de esperança e responsabilidade, encontram um lar na vida das novas gerações, Then indeed will dawn the day of joy and gladness for all who now suffer and are outcast. então, de fato, amanhã será o dia de alegria, e alegria para todos os que agora sofrem e são excluídos. So we see that reincarnation and karma are called here the laws of hope and responsibility. Então, nós vemos que aqui a lei do karma e a lei da reencarnação são chamadas aqui de lei da alegria e da responsabilidade. And they are two fundamental laws or fundamental principles which, if understood properly, deeply, can not only fundamentally improve but really transform the life of humanity. Então, são leis que, se compreendidas profundamente, podem transformar a vida dos seres humanos. And if we think about it, it seems that both of them give the feelings of hope and responsibility. E nós podemos perceber que ambas dão o sentimento de esperança e de responsabilidade. If we think about reincarnation, we see that on the one hand, a human being will have a chance to achieve in future life something that has not been achieved in this life. Se nós pensamos na reencarnação, nós vemos que em vidas futuras o indivíduo pode atingir condições que não foram possíveis nessa vida. So this gives hope. Então isso dá esperança. And at the same time, fate or karma will be able to bring the results of some negative actions also. E também a fé no karma vai trazer a compreensão sobre os resultados das ações anteriores. And karma bringing both positive and negative fruits to a human being also gives us the feelings of hope and responsibility. E o karma, trazendo os frutos das ações tanto positivas quanto negativas, trazem em nós esse sentimento de esperança e de responsabilidade. The next idea that I would like to share is that thanks to these laws, and only thanks to these laws, we can properly understand the causes of injustice and inequality that are present in society. E também, graças a essas leis,
nós podemos compreender o processo de injustiça e de desigualdade na sociedade. And without these two ideas, we would have to probably adopt some illogical or unsatisfactory ideas. E sem essa compreensão, nós talvez teríamos que adotar algumas ideias ilógicas. Well, one idea is that a certain creator, which creates the whole world and everything in it, E uma das ideias é que um criador que criou tudo no mundo e tudo que está por aqui, including a human being, incluindo o ser humano, also creates tremendous suffering. ele também criou um sofrimento enorme. At the same time, is considered merciful. Mas, ao mesmo tempo, esse ser criador de tudo é considerado bondoso. Or another idea is that everything has just appeared accidentally, A outra ideia é que tudo apareceu por acaso, without any intention, plan, or design. sem nenhuma intenção, sem nenhum plano, sem nenhum objetivo. And that idea may lead people to believe that any means are acceptable to achieve personal happiness at the expense of others. E isso pode levar à ideia de que qualquer meio pode ser usado para se conseguir a felicidade pessoal, mesmo em detrimento dos outros. So the moral or ethical aspect of our life becomes somehow irrelevant. E aí, nesse sentido, o aspecto moral e ético da nossa vida se torna irrelevante. So we can think that some ideas are not philosophical or illogical, Nós podemos pensar que algumas ideias não são filosóficas e são ilógicas, but I think what is really important is that they do not give us any real means to improve our life. mas o que eu acho é que essas ideias, elas não dão meios de mudar as nossas vidas. And H.P. Blavatsky has strong words about it in the book called Key to Theosophy. E há palavras bem consistentes de Blavatsky no seu livro A Chave para a Teosofia. And she says, it is only this doctrine that can explain to us the mysterious problem of good and evil, Ela diz, é somente essa doutrina que pode nos explicar o misterioso problema do bem e do mal and reconcile man to the terrible and apparent injustice of life. e reconciliar o homem com a terrível e aparente injustiça da vida. Nothing but such certainty can quiet our revolted sense of justice. Nada além dessa certeza pode aquietar nosso sentido revoltado de justiça. For when one unacquainted with the noble doctrine looks around him and observes the inequalities of birth and fortune, Pois quando alguém não familiarizado com essa nobre doutrina olha ao seu redor e observa as desigualdades de nascimento e de fortuna, of intellect and capacities, do intelecto e das capacidades, and then she gives a long list of injustices, então ela dá uma longa lista de injustiças. and she writes, when one sees all this and has to turn away helpless to relieve the undeserved suffering, E quando nós nos voltamos para isso e temos que resolver essa injustiça imerecida, then only this blessed knowledge of karma can prevent him from cursing life and man as well as their supposed creator. então só essa compreensão do karma pode evitar que ele xingue a vida ou que ele maldiga a vida e o seu Criador. So good awareness, good understanding of the teaching of karma can allow us to live a more dignified and elevated life. Então, uma compreensão profunda do karma pode nos ajudar a levar uma vida mais digna e elevada. One thing that we will achieve if we really understand this idea of karma Isso é algo que certamente acontecerá se nós realmente compreendermos a ideia do karma. we will certainly stop committing bad actions. Então, certamente nós vamos parar de cometer ações negativas.
that alone will not lead us to nirvana or enlightenment. Claro, isso por si só não vai nos levar à iluminação ou nirvana, But we will certainly stop doing bad deeds, mas certamente nós pararemos de fazer ações que geram resultados negativos. and so we will have happy future lives. Então, dessa maneira, nós teremos vidas futuras felizes. And I think this is something that we all want, it seems to me, E parece que todos nós queremos isso. and also something that our society needs. E também algo que a nossa sociedade precisa. And there is another very interesting thought in this regard given by a theosophical writer of the 19th century called Patience Sinnett. E tem também uma citação bem importante dada para Sinnett. She writes, if sins of omission and commission could in any case be only self-regarding, the fact of the sinner's karma would be a matter of minor consequence. Se os pecados de omissão e comissão pudessem, em qualquer caso, ser apenas autorreferentes, The effect that every thought and act through life carries with it, good or evil, corresponding influence on other members of the human family. eu não traduzi tudo. Então, se todos os atos se referissem apenas à própria pessoa, isso seria uma coisa de menor importância. Mas o efeito é que cada pensamento e algo ao longo da vida carrega consigo, para o bem e para o mal, uma influência correspondente sobre outros membros da família humana. Renders a strict sense of justice, morality and unselfishness so necessary to future happiness or progress. E isso torna cria um senso estrito de justiça, moralidade e altruísmo, tão necessário para a felicidade ou nosso progresso futuro. So basically we see here that our actions influence all humanity, everything in our world. That's why the consequence of our actions are so powerful. Então nós vemos que as nossas ações, elas influenciam outros seres e a sociedade em geral. Por isso, as nossas ações são tão poderosas. And it is also suggested that to be happy we should have strict sense of justice, morality and unselfishness. E também é sugerido que para ser feliz você precisa ter um sentido de justiça, de moralidade, and the third one? Unselfishness. E inegoísmo. And then the question is how to achieve all of them. E, claro, aí nós chegamos a pergunta como conseguir esses elementos. Well, among other things, our reflections on karma can certainly help. Entre outras coisas, reflexões, pensamentos sobre o karma, entendimento sobre o karma, pode nos ajudar nesse sentido. From a more esoteric or metaphysical point of view, we can also say that the significance of the law of karma and reincarnation Então, de um ponto de vista mais esotérico, nós podemos falar que o profundo significado do karma e da reencarnação is that our soul reaches its goal in the evolutionary cycle, é que a nossa alma chega ao seu objetivo dentro do ciclo evolutivo and in its due time reunites with the general whole. e ao seu devido tempo vai se reunir com o todo. Or it returns to its source, we can say. Ou podemos dizer, volta às suas fontes, às suas origens. So karma and reincarnation basically form the mechanism of evolutionary development. Então, o karma e a reencarnação, basicamente, eles formam um mecanismo do processo de evolução. So what is karma? Então, o que é karma? In the theosophical tradition we can find this definition. Então, nós, na tradição teosófica, encontramos essa definição. It is ultimate law of the universe, É a lei suprema do universo. the source, origin of all other laws which exist throughout nature. É a fonte e origem de todas as outras leis que existem em toda a natureza. It is also said that this law never makes mistakes.
Também é dito que essa lei nunca erra, and it also works on all levels, from cosmic processes to the smallest gesture that we make. e também se diz que ela funciona em todos os níveis, em termos de acontecimentos cósmicos ou das pequenas ações que nós fazemos. And it is also said that while karma itself is unknowable, Unknowable? we cannot comprehend what karma is itself. Ok. Mas como se diz que o karma em si mesmo é incompreensível, But its actions we can understand and perceive. mas as suas ações nós podemos compreender e perceber. Karma always restores the balance, Então o karma sempre restabelece o equilíbrio. and the balance is disturbed by our actions. E esse equilíbrio, ele é perturbado pelas nossas ações. Another interesting idea is that it says that karma is the most simple law if we try to understand the principle of its work. E também é dito que o karma é das leis mais simples se você tenta entender o seu princípio de atuação. And the most complex of all the laws if we try to understand its specific mechanics of its actions. E também, se nós formos compreender as especificidades da sua atuação, ela é das mais complicadas, se não a mais complicada. Because specific manifestations of the law of karma are innumerable. Porque manifestações específicas da lei do karma são inúmeras. So speaking about the main principle, how it works, we have the simplest formula. Então, falando de uma maneira simples, temos uma fórmula bem simples, It comes to us from Puranas, e essa fórmula vem para nós dos Puranas, and Puranas are texts of ancient Indian literature written in Sanskrit. e os Puranas são textos da Índia Antiga, escritos em sânscrito, And the name Purana means ancient. e a palavra Purana em si quer dizer antigo. So the formula is every human being reaps the consequences of their own acts. E a fórmula é: todo ser humano colhe as consequências dos seus próprios atos. And this knowledge is really universal. Esse conhecimento é realmente universal And long ago, in ancient times, it was spread all over the earth. e em tempos antigos esse conhecimento se espalhava, era conhecido em todo o mundo. And clearly, we have this concept. We see that it has a very important role in many Eastern religions and spiritual traditions. Nós vemos que tem um papel fundamental nas tradições orientais e nas religiões orientais, But not only there, mas não somente lá. we can find in the Bible the famous words spoken by Saint Paul. Nós podemos encontrar mas também não só nas religiões orientais. Nós podemos encontrar na Bíblia palavras ditas por São Paulo, Work out your own salvation. onde ele diz: trabalhe a sua própria salvação. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. So we see basically the same idea, almost the same words present in Puranas and in the Bible. Nós vemos praticamente as mesmas palavras, tanto nos Puranas quanto na Bíblia. So, as was mentioned, the law of karma is the law of restoring balance in the physical world and harmony in moral world. Como nós vemos, a lei do karma, ele restabelece a harmonia no nível físico e também no nível moral. And we can ask, what is that disturbs balance or harmony in physical and in moral worlds? Então a gente pode se perguntar o que cria perturbação no mundo físico e no mundo moral. Because we usually agree that equilibrium and harmony is good, Nós geralmente concordamos que equilíbrio e harmonia são coisas boas, and evil is sometimes described as violation of harmony. e o mal é muitas vezes descrito como violação da harmonia. And as it is expressed in the Key to Theosophy, E como é expresso na chave para a teosofia, the only and terrible cause of disturbance of harmony is egoism in one form or another.
A única causa de perturbação é o egoísmo, de uma forma ou de outra. So this is about the principle of the work of the law of karma. Então, esse é o princípio da lei do karma. Speaking about specific manifestations of how it works, how it operates, E falando especificamente sobre como funciona, we can make a conclusion that they are so complex and the variants are so innumerable nós podemos chegar à conclusão que as consequências são tão complexas e tão inúmeras that in the book called The Key to Theosophy, when there is a question asked, could the theosophist give some concrete examples of the action of karma? E na chave para a teosofia, quando é perguntado se podia dar um exemplo concreto da ação do karma, The answer is, I cannot do so. a resposta é: não posso fazer isso. Although The Key to Theosophy is a work created specifically to provide answers to fundamental philosophical questions. Apesar da chave da teosofia ter sido um livro escrito justamente para trazer respostas sobre questões fundamentais, Quote, we can only feel sure, as I said before, that our present lives and circumstances are the direct results of our own deeds and thoughts in lives that are past. Podemos apenas ter certeza, como eu disse, de que as nossas vidas e circunstâncias presentes são resultados diretos das nossas próprias ações e pensamentos em vidas passadas. But we, who are not seers or initiates, cannot know anything about the details of the working of the law of karma. Mas nós que não somos videntes ou iniciados, não podemos saber nada sobre os detalhes do funcionamento da lei do karma. Adept or seer can follow out this karmic process of readjustment in detail. Os adeptos e os videntes podem seguir esse processo kármico de reajuste em detalhes, Because they can exercise powers which are latent even in all men. porque eles podem exercer poderes que estão latentes em todos os seres humanos. However, that does not mean that we should not think about it, Mas isso não quer dizer que nós não devemos pensar a respeito dessas coisas, or try to understand it. ou tentar entendê-las. That would be a strange advice, I think. Isso seria um conselho inadequado. In fact, I don't think we can avoid thinking about questions that life puts in front of us. Na verdade, nós não podemos evitar encarar perguntas, questões que a vida nos coloca na nossa frente. And how could we move forward in our understanding without thinking about it? E como nós poderemos avançar na nossa compreensão sem pensar acerca dessas coisas? Probably it means that we should have adequate evaluation of our own efforts and our own capacity to understand these things. Claro que nós precisamos avaliar nossas capacidades de compreender essas coisas. Probably we should not believe that we have found some final truth. Claro que nós não devemos achar que encontramos a verdade última. And we should be always ready to reconsider, to change our point of view if we face some additional facts. E nós devemos estar sempre prontos a mudar o nosso ponto de vista se encontramos fatos adicionais. There is a good phrase that illustrates it. Há uma boa frase que ilustra esse fato. It says, think with your own head, but don't believe everything you think. Pense com a sua própria cabeça, mas não acredite em tudo que você pensa. So, it's not at all about not trying to understand how karma works. Na verdade, isso não significa que nós não devemos tentar compreender como o karma funciona. And if we look inside The Secret Doctrine, a very famous book by H.P. Blavatsky, we find the following words. E se nós olharmos a Doutrina Secreta, a obra magna de Helena Blavatsky, nós encontramos as seguintes palavras: Karma has never sought to destroy intellectual and individual liberty. O karma nunca procurou destruir a liberdade intelectual e individual. It has not involved its decrees in darkness purposely to perplex men. Não envolveu seus decretos nas trevas propositalmente para deixar o homem perplexo.
nor shall it punish him who dares to scrutinize its mysteries. Nem punirá aquele que se atreve a esquadrinhar os seus mistérios. On the contrary, he who unveils through study and meditation its intricate paths. Ao contrário, aquele que desvenda através do estudo da meditação os seus intrincados caminhos And throws light on those dark ways, in the windings of which so many men perish, owing to their ignorance of the labyrinth of life. e lança luz sobre esses caminhos sombrios, curvas curvas, tantos homens perecem por ignorarem o labirinto da vida. Is working for the good of his fellow men. Ele está trabalhando para o bem dos seus semelhantes. So, reflecting and trying to understand how it all works is, in fact, very useful and even necessary. Então, refletir e tentar entender como a lei do karma funciona é útil e necessário. So there are many examples of how this law operates given to us in theosophical literature. Então, há muitos exemplos de como essa lei funciona na literatura teosófica. But I would like to look at 3 of them and then try to make some conclusions. Eu vou olhar para 3 deles e vou tentar tirar algumas conclusões. There is an article written by Blavatsky that is called Egyptian Magic. Existe um artigo escrito pela Blavatsky que chama Mágica Egípcia. Then there she speaks about reincarnation and karma and how it was understood in ancient Egypt. Então, ela fala sobre o karma e reencarnação e como esses conceitos eram entendidos no Antigo Egito. She also speaks about symbolism and shows that if you just take a papyri and read it without understanding what the symbols mean, E ela também fala de mágica. Se você pega um papiro e lê simplesmente, mesmo sem entender o que significa, you can come to a false conclusion that the ancient Egyptians believed in what is called metempsychosis. você pode chegar à conclusão equivocada de que os antigos egípcios acreditavam na metempsicose. Or in other words, that a human being can reincarnate in an animal or even a plant, a flower, let's say. Ou esse conceito equivocado que o ser humano pode reencarnar como um animal, ou talvez como uma planta, uma flor, qualquer coisa assim. And the theosophical knowledge clearly shows that this doesn't happen, E o conhecimento teosófico mostra claramente que isso não acontece, and that human beings cannot reincarnate in anything but human beings. que os seres humanos não podem encarnar em nenhuma outra condição a não ser de seres humanos. That is because nature doesn't have reverse or backward motion. Porque a natureza não tem a marcha ré. An oak tree cannot return back into its acorn, Uma árvore de carvalho, ela não pode voltar a ser a sua própria semente. and a child who was born cannot return into their mother's womb. E assim como uma criança que nasceu não pode voltar para o ventre materno. So nature always moves only forward. Porque a natureza se move sempre para frente. So in this article, HPB writes that at some point, Osiris, with his scepter, Horus and Anubis, Então, nesse artigo, Blavatsky diz: Osíris, com seu cetro, Horus e Anubis, weigh the deeds of the soul. pesam os efeitos da alma. And one of these papyri shows that the soul found guilty of gluttony is sentenced to be reborn on earth as a hog. E um desses papiros mostra que a alma considerada culpada de gula é condenada a renascer na terra como um porco. And it is taken by Orientalists as a proof that the ancient Egyptians believed in metempsychosis. E isso é tido por orientalistas como uma prova de que os egípcios acreditavam na metempsicose. But she writes the occult law of karma might explain the sentence otherwise. Mas ela diz, a lei oculta do karma pode explicar essa frase, essa passagem de outra forma. It may refer to the physiological vice in store for the soul when reincarnated. Ele pode referir-se ao vício fisiológico reservado para a alma quando reencarnada.
a vice that will lead that personality into 1,001 scrapes and misadventures. Vício que levará essa personalidade a 1.001 problemas e desventuras. So these papyri seem to speak about reincarnation into different animals, like a hawk, into a lotus flower, into a serpent, a crocodile, and so on. Então, esse papiro parece falar sobre reencarnar na condição de falcão, flor de lótus, garça, serpente ou algum outro pássaro. And Blavatsky explains that all these animals and lotus flower E Blavatsky explica que todos esses animais ou flores de lótus, and in fact every object in nature de fato, todos os objetos da natureza had its symbolical and manifold meaning in ancient religious tinham emblems. seu significado simbólico e múltiplo em seus antigos emblemas religiosos. And then she gives this example of how the law of karma works. Então, ela dá esse exemplo de como a lei do karma funciona. She says that a man who lived his life hypocritically Ele diz que um homem que vive a sua vida de uma maneira hipócrita, who always was ready to deprive people of their property, que sempre estava pronto a tirar a propriedade alheia, watching for any chance like a bird of prey, como uma ave de rapina, esperando por qualquer chance para se apoderar, but at the same time successfully pretended to be a good man in the society. mas ao mesmo tempo fingindo ser um homem bom na sociedade. She writes, will be sentenced by karma to bear the punishment for hypocrisy and covetousness in the future life. Esse homem será sentenciado pelo karma a suportar a punição da hipocrisia e cobiça em uma vida futura. So what will it be? Então, o que seria isso? She writes, every human unit has ultimately to progress in its evolution, Ela diz, cada unidade humana tem que progredir em sua evolução. and since that man will be reborn at some future time as a good, sincere, well-meaning man, E como esse homem renascerá em algum momento futuro como um homem bom, sincero e bem-intencionado? his sentence to be reincarnated as a hawk A sua punição, a sua sentença de reencarnar como um falcão, may simply mean that he will then be regarded metaphorically as such. isso pode significar simplesmente que ele será então considerado metaforicamente como um falcão. That notwithstanding his real good intrinsic qualities, Que apesar das suas qualidades intrínsecas boas, he will perhaps during a long life be unjustly and falsely charged with and suspected of greed and hypocrisy and of secret exactions. ele será talvez durante uma longa vida será tratado injusta e falsamente e acusado de suspeito de ganância e hipocrisia. All of which will make him suffer more than he can bear. E isso o fará sofrer mais do que ele pode suportar. The law of retribution can never err. A lei da retribuição nunca falha. So if we think about it, of course, suffering of such a person in the future life will be more serious if this person doesn't know about karma or reincarnation. E claro que o sofrimento dessa pessoa será mais sério na vida futura se ele não conhece nada a respeito do karma e da reencarnação. And we also can see in this example an interesting principle that shows what fruit karma can bring us as a result of hypocrisy. E também isso nos mostra qual é o fruto que o karma pode nos trazer como resultado da hipocrisia. Also, it seems that the way karma works, it often brings us something like a mirror reflection, the opposite of what we have done in some way. E isso parece que o karma traz como um espelho, um reflexo daquilo que a gente fez. So let us remember about it and move to the second example. Então, vamos lembrar disso e ir ao segundo exemplo. In the third volume of The Secret Doctrine, there is a chapter called
the mystery of the Buddha. No terceiro volume da Doutrina Secreta, na verdade, terceiro em inglês, aqui é o quinto ou sexto, tem um capítulo chamado Mistério do Buda. And it tells us about the subsequent rebirths of a great adept who was Buddha. E fala do nascimento subsequente de um grande adepto, que era o próprio Buda. So it's a rather complicated topic. It's called a mystery for a reason. Então é um tema bem complicado, por isso ele é chamado do Mistério do Buda. But the way I understand it, that great adept who lived 2,600 years ago incarnated after that life several times to help humanity. E como eu posso compreender que esse grande adepto, que é o Buda, que reencarnou 2.600 anos atrás, ele reencarnou muitas outras vezes como alguém ajudando a humanidade. And Ishvabi writes that he was born as Mahashankara. Então, Blavatsky fala que ele nasceu como Mahashankara. And at that life, he at some point got tired of his body. E naquele momento, de alguma forma, ele se cansou do seu corpo. And it happened when he was about 33. E isso aconteceu quando ele tinha mais ou menos 33 anos. And then he took his body off and liberated himself. Então ele jogou fora o seu corpo e se libertou. And Blavatsky writes, this willful act aroused and attracted King Karma. Então ele disse, esse ato voluntário despertou e atraiu o rei do karma. Who killed the new form of his next incarnation at 33. Que matou a sua nova forma da sua próxima encarnação aos 33 anos de idade. The same age that body was put off. A mesma idade com que o corpo anterior tinha sido abandonado. And she was quoting this from a certain secret book. Ela estava citando isso a partir de um livro secreto. And there is a special commentary in that book that clarifies it further. Então há um comentário seguinte nesse livro que comenta, que explica um pouco mais. And it says, at whatever age one puts off his outward body by free will. Em qualquer idade que alguém despoje seu corpo externo por livre-arbítrio, at that age will he be made to die in his next incarnation against his will. E nessa idade ele morrerá na sua próxima encarnação contra a sua própria vontade. So I think this is very interesting and very important. Eu acho que isso é muito importante. And we can make several conclusions. Nós podemos tirar muitas conclusões. One is that even a great adept who attained the state of Buddha at some point is subject to karma. Uma conclusão é que mesmo um grande adepto que eventualmente atingiu a condição de Buda estava sujeito ao karma. The second is that karma is called king in this particular example. Nesse exemplo particular, o karma é chamado rei. And we remember that it's also defined as the ultimate law and source of all other laws. E a gente se lembra que é definido como a lei que é a fonte de todas as outras. And of course it sheds additional light on such an important phenomenon as suicide. E também nos dá, nos explica de uma maneira concreta sobre o fenômeno do suicídio. Theosophy gives a very special insight into how bad this phenomenon is. Blavatsky nos explica como esse fenômeno do suicídio é terrível. And what consequences it produces. As consequências que produz. But well, reincarnation is not the topic of my talk today. Mas como a reencarnação não é meu assunto de hoje. But very precious information about it could be found in the book called The Mahatma Letters. E mais informações muito precisas a respeito disso se encontram nas cartas dos Mahatmas. But from the point of view of karma, we can see that it is also very bad. Mas do ponto de vista do karma, nós podemos ver que também é muito ruim. Because if a person refuses to live in this life when they feel bad about this life, although the time of life should still continue. Porque se a pessoa se sente mal por viver nessa vida,
e a vida deveria continuar? It seems that they will have to learn the lesson of how precious life is in the next life. E parece que eles terão que aprender a lição do quanto a vida é preciosa na vida seguinte. When they will feel that they want to continue living, Quando eles vão sentir que querem continuar vivendo, but it will be denied to them and life will be taken away from them. mas isso será negado e a vida lhes será retirada. And that will be the consequence of their own actions. Isso será consequência da sua própria ação. It's not any punishment from any deity or from anyone or anything. Não é uma punição de uma divindade ou de qualquer outra coisa assim. Simply, this is the karma that they themselves created. É o karma que eles próprios criam para si mesmos. And again, in this example, we can see somewhat a mirror reflection principle, that we receive something like the opposite of what we have done. Então, nós vemos esse sentido de espelho, que nós recebemos o contrário daquilo que a gente faz, ou seja, aquilo que a gente faz volta. And the third example concerns the loss of true metaphysical knowledge about the real structure of the human being and of the world around us. E o terceiro exemplo tem a ver com a estrutura metafísica nossa e do mundo ao nosso redor. We certainly witness this loss in our current historical period. Nós certamente testemunhamos a ação dessas leis no nosso período histórico. And we often meet with categorical blind denial of true spirituality and philosophy. E nós seguidamente encontramos uma negação categórica da verdadeira espiritualidade, Particularly of the laws of karma and reincarnation. especialmente em relação à lei do karma e da reencarnação. And the explanation that is given to us in one of the theosophical works E a explicação que nos é dada em uma das obras teosóficas, that this powerful trend of materialism in the consciousness of people today que esse ciclo de materialismo da nossa época is the karma of the period of Atlantis. é karma do período da Atlântica. It was created through abuse of high knowledge and great powers, Foi criado pelo abuso do conhecimento, e de uso de poderes, that we somehow committed at that period. que provavelmente nós cometemos naquele período. So all this knowledge has now become very secret, E todo esse conhecimento se tornou bem secreto, and these powers are either not manifested or manifested outside of the field of attention of humanity in general. e esses poderes, eles se manifestam, ou não se manifestam, ou se manifestam fora da vista geral do ser humano. So we see that very widely people tend to deny anything that goes beyond the gross matter and the sensory perceptions of our five senses. E nós vemos que as pessoas tendem a negar tudo que está além da percepção grosseira dos nossos cinco sentidos. We can also read in theosophical books that at the end of the 19th century there was a powerful shift in the consciousness of humanity that started. Nós também lemos que no final do século XIX houve uma mudança, houve um turning point, um shift na consciência da humanidade. And it's spoken about as of a gradual return to mystical thinking. E isso é expressado como uma volta gradual ao pensamento místico. And I think we can see it if we look at the culture of our civilization throughout the previous 1 century and a half. E nós podemos ver isso nos últimos 150 anos, como foi se modificando. Books, movies, cartoons, and all other, like songs maybe. Então, livros,
histórias em quadrinho, filmes e todas essas coisas. It seems that they have been gradually getting more and more and more mystical elements. E parece que todas essas manifestações da cultura foram integrando mais e mais elementos místicos. So, in fact, many things that belong to esoterical field, let's say so, familiar to even to children from the very young age. Então, parece que coisas que dizem respeito ao mundo espiritual propriamente dito acabam sendo familiares até para crianças. And of course, it is a very slow process because it is a very fundamental change. Claro que isso é um processo lento, porque é uma mudança fundamental. And still, we have a lot of materialism in our mentality. E ainda existe muito materialismo na mentalidade de hoje. And so it is said that it is because the high powers and great knowledge were somehow abused and compromised during Atlantic period. Então é dito que houve esse abuso durante o período do Atlântida. So now people, generally speaking, not only deprived of them, but also do not believe in them. E então por isso as pessoas não só são essa informação é subtraída, mas também elas não acreditam. It's like the pendulum has swung in the opposite direction. Então o pêndulo foi na direção oposta. And I think we're very fortunate that we have such sources of information as theosophical literature. E eu acho que nós somos afortunados de ter essa fonte de informação que é a literatura teosófica. Because I cannot imagine where else could we find such a scale of analysis and such scope of view. Porque eu não consigo imaginar onde que nós poderíamos encontrar essas análises tão profundas e com um objetivo tão amplo. To connect the trends of mentality in our civilization today with the period of Atlantis. Como que nós poderíamos conectar os problemas da nossa civilização de hoje com o período da Atlântida? So these are the three examples of how karma works that I would like to give, taken from theosophical literature, but clearly there are others. Claro, esses são 3 exemplos do karma que eu quis apresentar, mas claramente existem outros. Let's try to put together some main ideas that could help us understand how karma works. Então isso a gente vai juntando e pode compreender melhor como o karma funciona. First, it seems that the cause must correspond to the effect in essence and in scope. Então parece que a causa deve corresponder ao efeito tanto na essência como no seu objetivo. A simple example. Um exemplo simples. Let's say a sunflower seed cannot produce garlic or apple tree. Uma flor uma semente de uma flor não pode produzir nem alho, nem uma árvore de maçã. As well as one sunflower seed cannot produce million sunflowers at once. Assim como uma semente dessa flor, eu esqueci o nome da flor, essa flor que se move conforme o sol, girassol. Uma semente de girassol não pode produzir milhões de outras sementes de girassol de uma vez só. So there must always be balance or correspondence both in essence and in scale. Também, então por isso tem que ter uma correspondência tanto em essência como na própria proporção. And it seems to me that there is this mirror-like reflection principle that shows how karma works. It seems to me that it's something that we can use to try to understand how it happens. Então essa visualização do espelho é uma maneira que nos ajuda a compreender como o karma funciona. And why do we get sometimes the opposite of what we have done? E por que geralmente algumas vezes a gente recebe o contrário daquilo que a gente faz? I think it happens for a purpose, for us to learn a certain valuable lesson. E acho que acontece por um propósito, para nos ajudar a aprender uma lição valiosa.
So another important idea is that karma is a moral law, E uma coisa também importante é que o karma é uma lei moral, and we shouldn't really think, as people often say in daily life, that this is your karma, meaning that this is your punishment for something bad that you have done. e nós não deveríamos falar esse é o seu karma, dizendo como isso é punição por alguma coisa que você fez. Because really, I think, on the contrary, karma gives necessary lessons. Porque, ao contrário, o karma dá lições necessárias. And they really come to us exactly at the moment when we are ready to learn them. E eles vêm no exato momento quando nós estamos prontos para poder aprender. And its purpose really is the perfection of the human being and bringing it closer to oneness. E o propósito é justamente a perfeição do ser humano, trazendo cada vez mais próximo da unidade. So even if we think only about karma as the result of negative actions, Se nós pensamos no karma só como resultado de ações negativas, still probably we shouldn't think about karma as of some kind of punishment. mesmo assim não deveríamos pensar no karma como um tipo de punição. But maybe it would be much better to ask ourselves the question: what should I learn from it? What does it teach me? Então deveríamos pensar melhor em o que devemos aprender, o que a vida está procurando nos ensinar. Or in other words, how am I going to get better now? Como é que eu vou melhorar agora? So this understanding and this attitude can help us get rid of a lot of fears and anxiety. Essa compreensão pode nos ajudar a nos livrar de muitos medos e ansiedades, And also depression. também depressão, It can help us become braver nos torna mais corajosos and have a more cheerful attitude towards life. e também ter uma atitude mais alegre, uma atitude mais positiva em relação à vida. So this last idea that I would like to now share is that karma really always works to benefit us and to help our development and evolution. Então, nesse sentido, essa é uma ideia que eu quero compartilhar, que o karma sempre vem para nos ajudar no nosso processo evolutivo. In many ways, an idea expressed that karma is inevitable. E também uma ideia de que o karma é inevitável. And in the Mahatma letters we read, the causes which we are always at liberty to create and shape at our will, but are as unable to control their consequences, which thus become our masters. Então, nas Cartas dos Mestres tem uma citação. As causas que sempre temos a liberdade de criar e moldar a nossa vontade, mas somos incapazes de controlar as suas consequências, são as que se tornam os nossos mestres. So it is similar to the analogy of the potter and the clay. Existe uma analogia entre o ceramista e a cerâmica criada. So the potter can make whatever they want out of the clay until it's hardened. O ceramista, ele pode fazer qualquer coisa com o barro antes que o barro endureça. But once it's baked, it cannot be changed. Mas uma vez que está cozido, aí não pode ser modificado. In the Key to Theosophy, H.P. Blavatsky says that the person who studies theosophy doesn't understand. Na Chave para a Teosofia, Blavatsky diz que a pessoa que estuda teosofia não entende Why the sinner, by obtaining knowledge of his evil, can thereby merit any pardon or the blotting out of this past wickedness. É porque o pecador, ao obter conhecimento do seu mal, pode assim merecer qualquer perdão ou apagamento da sua maldade passada. Or why repentance and future right living entitle him to a suspension in his favor of the universal law of relation between cause and effect. Ou porque o arrependimento e a vida correta futura não lhe dão o direito para uma suspensão em seu favor da lei universal de relação entre a causa e o efeito. The results of his evil deeds continue to exist. The suffering caused to others by his wickedness is not blotted out.
Os resultados das suas más ações continuam a existir. O sofrimento causado a outros por sua maldade não é apagado. It is also said that while the action can be instantaneous, its effects are eternal. Também se diz que, apesar da causa ser instantânea, os seus efeitos podem perdurar por muito tempo. So I think we could try to make a conclusion here that while repentance changes a person for the better, Então nós podemos concluir que o arrependimento ele muda a pessoa para melhor and they may not commit some bad actions in future, e a pessoa não volta a repetir aquelas ações ruins no futuro, it cannot really erase the effects of the deeds already committed, mas não pode apagar os efeitos daquelas ações cometidas anteriormente. and karma will still come. E o karma virá. Of course, we are speaking about negative effects. Nós estamos falando aqui dos efeitos negativos. And H.P. Blavatsky at some point gives this example from the great Indian epic called Mahabharata. E Helena Petrovna Blavatsky dá um exemplo tirado do Mahabharata. She writes, in the great Indian epic, you may read how a mother, whose whole family of warrior sons were slaughtered in battle, complained that though she had the spiritual vision to enable her look back 50 incarnations, yet she could see no sin of hers that could have begotten so dreadful a karma. Well, you can say in your words. No grande épico indiano, você pode ler como uma mãe cuja família inteira de filhos guerreiros foi massacrada em uma batalha. E ela reclamou para Krishna que, embora tivesse a visão espiritual que lhe permitisse olhar para trás 50 encarnações, ela não podia ver nenhum pecado dela que poderia ter gerado um karma tão terrível. Then she could see herself killing in senseless cruelty the same number of ants as that of the sons that she lost. E ela poderia se ver matando com profunda crueldade a mesma quantidade de formigas a mesma quantidade dos filhos que morreram, a mesma quantidade de formiga que ela matou com crueldade na vida 51 para trás. And Blavatsky gives a comment to it saying, E Blavatsky comenta isso dizendo, this is of course only poetical exaggeration, claro, isso é apenas um exagero poético, yet it is a striking image to show how great results come from apparently trifling causes. mas é uma imagem que impressiona, mostrando como grandes resultados vêm de causas aparentemente insignificantes. We can also make a conclusion that within a very long time, 51 incarnations, Mas nós podemos também tirar a conclusão que um tempo enorme, como 51 vidas, plus the periods of rest between them, e além dos períodos de descanso entre essas vidas, which is usually, as it is explained, much longer than lives themselves, e que geralmente é dito que são mais longos do que a vida em si mesmo, does not prevent the action of karma. isso não impede a ação do karma. And in fact, it seems that no interval in time is an obstacle for action of karma. Parece que nenhum intervalo de tempo é um obstáculo para a ação do karma. So, karma is the primary law of the universe, Então, o karma é a lei primária do universo, the source of all other laws in nature. A fonte de todas as outras leis na natureza. And it is also said that it is an aspect of absolute. E também é dito que é um aspecto do absoluto. And it seems very logical because it seems that we can look at everything and anything in the aspect of karma. Isso parece muito lógico, porque nós podemos olhar para todas as outras coisas como um aspecto do karma. Quote, karma is an absolute and internal law in the world of manifestation. Karma is an absolute Karma and é internal uma law.
lei absoluta e eterna no mundo da manifestação. And as there can only be one absolute, E como só existe um absoluto, as one eternal, ever-present cause, como uma eterna e sempre presente causa, believers in karma cannot be regarded as atheists or materialists. aqueles que acreditam no karma não podem ser tidos como ateístas ou materialistas, Still less as fatalists. e menos ainda como fatalistas, For karma is one with the unknowable, porque o karma é uno com o desconhecido, of which it is an aspect, do qual é um aspecto, in its effects in the phenomenal world. nos seus aspectos no mundo fenomênico. So, from that point of view, we can probably say that everything is karma and there is nothing else but karma. Nós podemos até dizer que tudo é karma e não há nada que não seja karma. That is actions and their results. Então há ações e reações. And the entire universe is the consequence of some cause. E o universo inteiro é a consequência de uma causa anterior. And what could be the cause that produced such result? E qual seria a causa que produziu tal resultado? Only the previous version of the universe. Somente a versão anterior do universo presente. And if it's true about the universe, it must be also true about everything in it. E se é verdade isso em relação ao universo, também deve ser verdade a tudo que está nele. And to finish with a smile, E para terminar com um sorriso, to our friend who says that he or she doesn't believe in karma, para aquele amigo ou amiga que diz que ele ou ela não acredita no karma, we could answer, it's okay, it's important that karma believes in you. legal, não tem importância, o karma acredita em você. Thank you very much. Obrigada.